Olá, eu sou a Raquel Pessoa e bem-vindos ao Conexão IJF, que é um podcast pensado pelos profissionais de saúde do Instituto Dr. José Frota, o IJF, que é equipamento de saúde da Prefeitura de Fortaleza e referência em traumas de alta complexidade no estado do Ceará. O Conexão IJF, ele tem o objetivo de aproximar o IJF à população de Fortaleza, trazendo especialistas para conversar sobre os mais variados temas dos agravos que a gente mais atende no nosso hospital. São dicas de saúde, como prevenir esses acidentes e o que a gente pode fazer para poder evitar tais agravos. O Conexão IJF tem sido feito em parceria com o Instituto Proemo Saúde e o IPH Educa. E nesse episódio a gente vai ter o prazer de receber a Aline Alves, que é coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Seja bem-vinda, doutora Aline. Obrigada, doutora Raquel. Quer dizer que é um prazer estar aqui falando sobre o processo de doação, estar podendo esclarecer dúvidas em relação a esse ato, a esse gesto tão nobre. E a população, já vou dizer, tem muitas dúvidas, viu, em relação a esse tema. Então, já vou começando a perguntar assim, a Comissão, de Doação de Órgãos no IJF, que a gente conhece como CIDOT, qual é o papel da CIDOT no IJF? Bom, no IJF, a CIDOT ela tem o papel de acolher todas as famílias enlutadas, independente do paciente ele ser um doador ou não. Então, nós acolhemos as famílias, damos as orientações, o suporte emocional necessário para esse momento de perda e acompanhamos todas as etapas do processo de doação. Então, caso esse paciente ele tenha critérios de vir a ser um possível doador, nós realizamos a entrevista familiar e ofertamos à família essa oportunidade. Então, chega um paciente extremamente grave. E aí, quem é que pode doar? Como é que a gente sabe que ele pode ser um doador de órgãos? Primeiramente, é identificado que esse paciente ele apresenta uma lesão neurológica grave e irreversível. A partir desse momento, são realizados uma série de exames para confirmar a morte encefálica. Após a confirmação da morte, é ofertado à família essa oportunidade da doação de órgãos e tecidos. Morte encefálica, que você diz, é aquela que o pessoal chama de morte cerebral? Exatamente. A gente fala que existem dois tipos de mortes, que tem aquela morte onde acontece a parada do coração, primeiramente, e a morte encefálica, onde acontece a morte do cérebro, é uma questão de tempo, de horas, até o coração parar. E esse tempo, até a parada do coração, é o tempo em que a família tem a oportunidade da doação. E dá para ter certeza que tem essa morte cerebral mesmo? Como é que é a confirmação disso? Como é que ela acontece? Sim, a morte encefálica aqui no Brasil, ela é baseada em leis muito rigorosas, juntamente ao Conselho Federal de Medicina. Então, são 3 exames, 2 exames clínicos realizados por médicos diferentes e um exame complementar, que confirmam com 100% de certeza a morte desse paciente. E a morte cerebral é aquela que, porque o coração está batendo, E aí a pessoa fica em dúvida, mas ele vai voltar, ele vai ficar bom. Então, o que significa essa morte cerebral? Assim, será que ele não vai voltar mesmo a viver? As famílias elas têm muitas dúvidas em relação a essa morte, porque elas chegam no beira-leito e vê ali o coração batendo. Mas a gente sempre tenta esclarecer a família desde a suspeita dessa morte. Já orienta quais os exames ele vai realizar. A nossa lei brasileira era muito rigorosa em relação aos critérios para a definição da morte encefálica. É importante que a equipe assistencial ela esteja uma boa comunicação junto às famílias, para elas fazerem parte desse processo, para elas entenderem como está acontecendo, quais exames estão sendo realizados, e ela tenha segurança na confiabilidade, e tenha confiabilidade na equipe sobre a confirmação da morte do seu ente querido.
Então vamos lá. Então aí chegou aquela pessoa, teve o diagnóstico de morte encefálica. E aí qual é o próximo passo? Após a confirmação da morte, na verdade, desde do primeiro exame, a Cidote ela já acompanha a família junto com a equipe assistencial. Então, ela já naquele momento, ela procura já trazer para a família esclarecimentos em relação aos exames, em relação ao processo, quais as próximas etapas. Né, devido à gravidade da situação, nós já flexibilizamos o horário de visitas para que essa família ela possa ficar mais tempo junto com o paciente, possa trazer mais familiares, né, para esse momento, inclusive de despedida. E apenas após a confirmação, a realização dos 3 exames que confirmam essa morte, nós ofertamos à família essa oportunidade da doação de órgãos e tecidos. Não é todo tipo de morte que dá à família essa oportunidade. Que legal. E aí, depois, então, confirmada, como é que eu sei se aquela pessoa, né, ela vai ser doadora de pulmão, de fígado, de rim? Como que se dá essa comunicação, né? Comunicação não, e ver o que é que pode ser utilizado como doação de órgãos? Hoje, existem alguns órgãos que podem ser doados em vida. No caso, você pode ser em vida um doador de rim, de fígado, de pulmão, porque são órgãos que você pode doar e não vai afetar a sua qualidade de vida. Que o doador ainda consegue sobreviver, né? Exatamente. É importante ressaltar que essa doação entre vivos existe que tem que obedecer uma linha sucessória de parentesco, no caso até a linha de quarto grau. No caso de doadores falecidos, que é o caso da morte encefálica, e são os maiores doadores dos pacientes que aguardam numa fila de espera, esse doador ele pode ser de rim, de fígado, de coração, de pâncreas, de córneas, de intestino, de pele, de osso. Esse paciente ele pode vir estar ajudando até 8 pessoas a ter uma nova chance, uma nova qualidade de vida. E com relação a quem vai receber, né? Então tem a questão de quem vai doar, mas e quem vai receber? Como que é essa escolha de prioridade, quem que vai receber esse órgão? Se tem um cadastro, essa fila, como que funciona essa fila? Bom, na verdade, a gente não utiliza muito o termo fila, a gente utiliza mais o termo lista. Porque fila você entende que aqui é uma atrás do outro, né? Mas além dos critérios de cronológico, né, da inserção na fila, de tempo de inserção na fila, existem outros critérios que são os de prioridade. Então, pacientes que estão mais graves, como um paciente que está aguardando um coração, se ele estiver internado, dependendo de medicamentos que são inseridos na veia, então esse paciente ele tem uma prioridade a quem está aguardando em casa. E cada órgão existe os seus critérios de prioridade. No caso do rim, o paciente que está aguardando um rim, ele, além da tipagem sanguínea, também é avaliado a questão da compatibilidade em relação ao doador, para ver o risco desse paciente vir a ter uma rejeição. Então, são vários critérios de prioridades que definem, né, qual vai ser o receptor. E esse controle, né, porque essa lista ela é auditada, existe um controle pelo Sistema Nacional de Transplantes, pelas centrais estaduais de transplantes. Então, tudo tem que ser informado pela equipe transplantadora, né? Qual paciente que recebeu aquele órgão, por que aquele paciente recebeu. É tudo muito bem documentado e seguro. E assim, tem alguma idade máxima, tanto para doar como para receber órgãos? Órgãos e tecidos, né? Na verdade, não precisa ser obrigatoriamente só órgãos, mas tem alguma idade limite? Não existe uma idade limite para você ser doador. Já aconteceu de ter pacientes de 82 anos, de serem doadores de fígado. Então, nós não temos um limite.
O que é preciso rever são as condições, né, daquele paciente, porque com a morte encefálica é natural que haja uma disfunção, né, de órgãos e tecidos. Então, após a autorização familiar, são feitos alguns exames para ver quais os órgãos e tecidos podem ser doados. E só após esses exames é que há a confirmação. E caso eu decida ser uma doadora de órgãos, né? Como que eu faço para poder deixar minha família ciente? Porque quando eu estou internada lá, grave, o pessoal não vou ter como me manifestar, né? A minha vontade. E como que eu faço para deixar registrado que eu quero ser um doador de órgãos? Hoje a nossa lei, né, no Brasil é de doação consentida. Então você precisa informar a sua família o seu desejo de ser um doador. Porque mesmo que você deixe por escrito, registrado em cartório, reconhecido firma, mas no momento quem vai decidir na hora da sua morte sobre a doação vai ser a sua família. Então é importante que você expresse em vida para a sua família o seu desejo de ser um doador. E a gente sabe que está chegando aí o setembro, né? Setembro Verde. Que explica um pouco para a gente o que é o Setembro Verde. O Setembro Verde é um mês em que é destinado à importância da conscientização, né, da doação de órgãos e tecidos. Na verdade, são realizadas ações durante todo o ano, mas no mês de setembro elas são mais intensificadas. E o verde ele foi escolhido porque ele remete à esperança, que é o que a doação traz. Ela traz esperança de uma nova vida. Há muitas pessoas que aguardam numa fila de espera. Então, sempre no mês de setembro, a gente realiza algumas ações no IJF, ações tanto para os profissionais de saúde, que são importantíssimos no processo, como para as famílias. A gente faz um encontro das famílias doadoras, que é um momento em que a gente celebra, né, aquele ato de generosidade das famílias e faz uma homenagem aos nossos doadores. A família que doa sabe quem é a família que recebe? Assim, tem essa comunicação? Não, né? Não. Existe uma resolução, na verdade é um decreto que traz esse sigilo. Existe esse sigilo tanto da família que doou saber quem recebeu, tanto o receptor saber quem foi o doador. Mas a gente conhece assim, algumas histórias, eu já vi, inclusive, familiares fazerem no Instagram uma página para tentar localizar, né, o seu doador. Mas não pode, né? Mas não pode. Mas, assim, o que a gente vê é que as famílias, principalmente os receptores, eles ficam tão agradecidos a esses gestos que eles querem muito conhecer, né? Quem foram as pessoas que proporcionaram essa nova chance na vida deles. E mesmo num momento de muita dor, né? Exatamente. Porque o momento em que a família tem que decidir sobre a doação é um momento em que eles sabem do falecimento do seu ente querido. E os órgãos, né, no caso que venham a ser captados, eles são implantados no IJF mesmo? Como é que funciona? Não. O IJF, ele é um hospital notificante. Então, lá são identificados esses pacientes que acabam evoluindo para a morte encefálica e são notificados à central de transplantes. Uma central nacional. A central estadual de transplantes, a princípio. E aí, a central estadual, após a autorização da família, é que define, junto às equipes transplantadoras, quais os receptores. E aí esses órgãos, eles podem tanto ficar aqui no estado, como se não tiver um receptor compatível aqui no estado, ele pode ir para outro, que seja mais próximo, para que a gente não perca aquela doação. Então o tempo é importantíssimo, né? Sim. E dependendo do órgão, por exemplo, o coração, ele tem um tempo de isquemia, que tempo de isquemia é aquele tempo entre a retirada daquele órgão no doador até o implante no receptor. Então, no caso do coração, a gente tem em torno ali de 4 horas até a realização desse procedimento. No caso do rim, que pode ser com mais tempo, já aconteceu de a gente ter receptores compatíveis no Rio Grande do Sul.
Então, já aconteceu de um rim daqui do Ceará para o Rio Grande do Sul, né? Quando a gente não tem um é só quando compatível. Não tem local, né? Isso, porque a prioridade é o Estado, né? Então, os doadores aqui do Estado do Ceará, prioritariamente vão para os receptores do Estado do Ceará. E caso não encontre um compatível, é que ele vai para outro estado. E isso tudo é regulamentado pela Central Estadual de Transplante e, posteriormente, a Central Nacional. E como é que são os números do JF, assim? Primeiro, há muita negativa, as pessoas normalmente doam, tem muita resistência. Como que são os números do hospital? O IJF ele tem uma grande importância no cenário de doação no estado do Ceará. Ano passado, em torno de 37% dos doadores eles vieram do IJF. E isso se dá a uma excelente taxa de autorização familiar que nós temos. Então, pelos nossos dados, a gente tem uma taxa de autorização acima de 80%. Quando a gente compara a nível nacional, a nossa taxa de autorização ela é em torno de 40%. Então, ela é bem inferior à que a gente consegue no IJF. Isso se destaca pela capacitação dos profissionais, né, tanto da CIDOT, que ofertam à família essa oportunidade da doação, como a equipe assistencial, que traz para a família uma segurança, né, no processo. E por conta disso, né, para a gente ter essa excelente taxa, o IJF ele tem esse destaque no número total de doações no estado. Ah, que legal. Mas hoje a nossa maior causa ainda de não doação é a negativa familiar. E ela se deve muito aos mitos, né, às crenças que as pessoas têm em relação a esse processo. Por isso é importante que as pessoas elas se informem sobre o assunto e expressem à sua família o seu desejo de ser um doador. Porque o momento em que ela decide pela doação é o momento em que ela está vivendo muitas emoções relacionadas à perda daquele ente querido. Então, naquele momento, se ela souber o seu desejo de ser um doador, ela consegue com mais segurança dizer sim. E assim ajudar a salvar vidas. Ai, realmente é emocionante, um assunto muito sensível, né? Enfim, então gostaria de agradecer a Aline, né, por ter comparecido aqui ao Conexão IJF e sempre muito bem-vinda para poder falar de temas tão relevantes assim para a saúde da nossa população. Muito obrigada. Obrigada, doutora Raquel. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço, né, a oportunidade de estar falando sobre o processo de doação. Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, em nome de mais de 60 mil pessoas que aguardam hoje no Brasil na fila de espera, que confiem no processo de doação, né? O nosso sistema, ele é muito rigoroso em relação tanto aos critérios para confirmar a morte, como para a lista de espera. Então, confiem, acreditem no processo de doação, conversem com as suas famílias, diga sim, né, a esse gesto tão nobre e de amor ao próximo. E quando a gente pensa, né, que tem uma pessoa que realmente está precisando de um órgão, para você indicar o transplante para essa pessoa que vai receber, é porque ela está realmente com a saúde muito debilitada. E eu sei até de pessoas que elas comemoram 2 aniversários. É o aniversário, o natalício, que ela nasceu, e o data que ela recebeu o transplante. Não é verdade? É verdade. É verdade. Tem muitos pacientes, assim, o transplante, ele é algo em que, na verdade, todo mundo pode estar sujeito, né, a essa indicação de tratamento. Hoje a gente tem aí no transplante, no caso de uma pessoa que aguarda um rim, né, a gente tem mais de 1.000 pessoas numa fila, porque a própria hemodiálise dá essa condição ao paciente para que ele espere por mais tempo, diferente de outros órgãos como fígado e coração, né, os pacientes eles não têm essa oportunidade, né, essa maneira de esperar um pouco mais.
Então, é importante que a gente pense, né, e se coloque no lugar dessas pessoas que estão aí aguardando o sim de uma família para terem uma nova chance. Então, finalizamos por aqui mais um episódio. E o tema de hoje foi sobre doação de órgãos. Um tema tão importante e que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa. As pessoas têm muitas dúvidas, mitos, né? Então, deu para esclarecer bastante a respeito desse tema. Então, aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Obrigada pela audiência.